Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental, que está no centro de uma verdadeira batalha de ideias aqui no Brasil. Afinal de contas, para que serve a escola? E tudo começa com essa pergunta. Parece simples, né? Mas ela está no coração de uma disputa ideológica que já dura décadas. É um debate tão intenso, mas tão intenso, que faz com que figuras como o educador Paulo Freire sejam um verdadeiro para-raíz político até hoje. Para a gente conseguir entender bem esse conflito, a nossa análise vai ser dividida em 5 partes. A gente vai explorar os dois grandes campos filosóficos, como eles se desenvolveram ao longo da história e, o mais importante, por que essa batalha continua tão relevante nos dias de hoje. Vamos lá, então. O ponto de partida é entender que a educação nunca é neutra. Aqui no Brasil, o debate sobre o propósito da escola tem sido uma luta política e social ferrenha, que já dura quase um século. E olha, não estamos falando só de métodos de ensino diferentes, não. O que está em jogo são duas visões de mundo completamente opostas sobre qual deve ser a relação entre o indivíduo, a escola e a sociedade como um todo. Para simplificar um pouco esse campo, que é bem complexo, a gente pode agrupar as principais tendências pedagógicas em dois grandes blocos. E cada um deles tem uma resposta bem diferente para aquela nossa pergunta inicial. E aqui a diferença fica muito clara, né? De um lado, um campo que trabalha para manter a sociedade como ela é, do outro, um campo que trabalha justamente para transformar essa sociedade. É manutenção versus transformação. Vamos começar explorando o campo liberal. Historicamente, ele sempre esteve mais alinhado com os interesses da ordem estabelecida, da elite e também com o desenvolvimento industrial do país. Essa linha do tempo mostra bem a evolução dentro desse campo liberal, sabe? Começa lá nos anos 30 com a escola nova, que focava mais na experiência do aluno, e depois, durante o regime militar, a coisa muda para uma abordagem bem mais pragmática, totalmente voltada para o mercado de trabalho, que é a tendência tecnicista. Nessa filosofia tecnicista, a educação vira basicamente uma ferramenta para a produtividade econômica. A escola é vista quase como uma fábrica, sabe? O foco é total em eficiência, em manuais, em treinamento. E muitas vezes o pensamento crítico acaba ficando de lado. Mas é claro que surgiu um contramovimento muito forte, argumentando que o propósito da educação não era se encaixar no mundo, mas sim refazer o mundo. E esse é o campo progressista. E no coração desse movimento está ele, Paulo Freire, um dos educadores mais celebrados e também mais controversos do século XX. A filosofia dele entendia a educação não só como ato de ensinar, mas como um quefazer social, político e antropológico. Freire fez uma crítica muito famosa ao modelo tradicional, que ele chamou de educação bancária, e no lugar dela ele propôs a educação libertadora, que é uma virada de chave radical na dinâmica de poder dentro da sala de aula. O método dele não era só sobre alfabetizar, era sobre conscientização. A ideia era que, ao aprender a ler a palavra, os alunos também aprendessem a ler o mundo. Essa abordagem foi considerada tão perigosa, tão subversiva, que Freire foi exilado do Brasil depois do golpe militar de 1964. Tá, mas por que um debate filosófico lá dos anos 60 ainda é tão importante hoje? Simples, porque esse conflito está mais vivo do que nunca. Ele molda tudo, desde o currículo nacional até as perguntas que caem nos concursos para professores. Olha só isso aqui, que impressionante! Em um simulado recente para concurso de professores, menos da metade acertou uma questão sobre a lei que obriga o ensino de história afro-brasileira e africana nas escolas. Isso mostra como esses debates, que às vezes parecem só teoria, impactam diretamente o dia a dia dos educadores na prática. Então, o que a gente tem é basicamente esse campo de batalha. Cada reforma curricular, cada novo plano de educação é um cabo de guerra entre essas duas visões, entre preparar os alunos para o mundo como ele é e dar a eles as ferramentas para criar o mundo como ele poderia ser. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A batalha pela sala de aula é, no fundo, uma batalha pelo nosso futuro. E isso nos força a fazer uma pergunta muito crítica sobre o propósito da escola em qualquer comunidade.